2021, encerrando a parte da matéria dos sistemas de governo. Nós já estudamos, então, né, o sistema parlamentar, o sistema presidencial. Quem não assistiu aqueles vídeos, por favor, assistam, é muito importante. O sistema parlamentar, o sistema presidencial e também o sistema semipresidencial na última aula. Nós vamos estudar na aula de hoje, então, fechando essa parte, o sistema diretorial. Alguém levantou a mão, mas abaixou a mão, pode ter sido sem querer. Mas se quiser falar, pode falar. Bom, então. Professor, Oi, diga. eu tô querendo perguntar, sabe aquele tripé que você estava falando ontem? Hum, Aquilo ali era referente ao sistema semipresidencial? Peraí. Tripé. Ah, não, não. O tripé que eu estava falando era do constitucionalismo inglês. Né? Entendi. A Constituição inglesa, porque nós estamos falando que as constituições, a grande maioria das constituições, a esmagadora maioria das constituições, são num formato, Mateus, bom, são num formato codificado. O que que significa isso, né? Você tem algumas leis que são em formato de código, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, etc. Né? Ou seja, a Constituição ela é sistematizada, dividida em títulos, os títulos divididos em capítulos, os capítulos divididos em seções, as seções divididas em artigos, os artigos podem ser divididos em parágrafos, incisos e alíneas. Né? Isso esses vão no contato com a Constituição, com a legislação, que vocês já recomendei que vocês leiam a Constituição, não precisa decorar nada, né, mas leia, né, já vai ganhando intimidade, vocês vão vendo toda essa. É o formato codificado, então ele é todo organizado, né, por temas. Então você tem um capítulo sobre direitos sociais, um capítulo sobre direitos econômicos, etc. E essa Constituição, esse livrinho, né, esse código, essa Constituição, ela é elaborada por um poder constituinte originário, que elabora a Constituição, promulga a Constituição e ela entra em vigor toda ao mesmo tempo. Nós estávamos mencionando ontem que o sistema inglês não é assim, e que, seguindo, né, esse modelo inglês, a gente tem outros modelos, bom dia, a gente tem outros também semelhantes, né, que não tem uma Constituição codificada. Né? O caso do Canadá, o Canadá tem uma parte codificada, porque o Canadá tem duas culturas, né, fortes ali, embora a preponderante seja a inglesa, mas você tem um Quebec de língua francesa e cultura francesa. Austrália, Nova Zelândia, né? Esses países de colonização inglesa, né? Então também tem essa herança. Israel não tem uma constituição codificada, mas tem leis, normas, né? Que são normas fundamentais, né? Normas constitucionais, mas não codificadas, o caso da Inglaterra. E Inglaterra, então, as pessoas costumam falar muito que a Inglaterra não tem constituição escrita, né? Isso não é verdade, né? A Inglaterra tem, mas a Constituição ela não é sistematizada, codificada. O que é a Constituição inglesa? Isso nós explicamos ontem. Então, ela tem, né, uma parte, a primeira a parte escrita, que as leis escritas feitas pelo parlamento inglês. Né, essas leis, o parlamento inglês funciona como se fosse um poder constituinte, originário, permanente. Né? Então, ele está permanentemente fazendo e transformando e mudando a Constituição. Né? Além disso, você tem uma outra parte também escrita, que são as decisões judiciais. Essas decisões judiciais são escritas, óbvio, né? E que são as decisões judiciais quando tratam de matéria constitucional, então aí a Constituição no sentido material, né? As leis que tratam de matéria constitucional e as decisões judiciais que tratam de matéria constitucional são Constituição, e são a Constituição inglesa. E, além disso, a terceira parte desse tripé são os acordos verbais, né? Esses acordos verbais feitos no parlamento, que são de observância obrigatória, que são estáveis, né? Você tem acordos que duram mais de 2 séculos, né? Mas que não está escrito em lugar nenhum. Então, ontem a gente comentava isso, explicando o funcionamento disso. E que é típico da Inglaterra. Né? Então, você tem até semelhanças no Canadá, mais distante nos Estados Unidos, no Canadá mais próximo um pouco, na Nova Zelândia, mas são semelhanças. O modelo inglês ele é único e não tem como copiar, né? É incopiável. Né? A história não tem como copiar. Bom, então vamos lá. A terceira forma de organização
da quarta forma de sistema de governo, né? Vou mostrar aquele desenhozinho aqui para vocês, né? O, e é esse quarto aqui, né? O presidencialismo, parlamentarismo, o semipresidencialismo com governo bicéfalo, né? O executivo ali com dois governantes, e esse é o sistema diretorial. O que que a gente vê aqui no sistema diretorial? Uma um superpoder legislativo, um judiciário autônomo, então isso que nós comentamos ontem a respeito do judiciário, né? Você tem alguns sistemas onde o judiciário é mais importante ou menos importante, etc., vai variar de país para país, mas ele está sempre, né, autônomo, mais ou menos forte, mas aqui autônomo, e um superlegislativo, que é escolhido pelo povo, né, e esse legislativo escolhe o executivo, que é um órgão do legislativo. Então, no sistema diretorial, não há um poder executivo autônomo. O poder executivo é um órgão colegiado. Então, aqui o executivo é colegiado, aqui ele é unipessoal, é o presidente, aqui ele é unipessoal, é o primeiro-ministro, aqui ele é bicéfalo, primeiro-ministro e presidente, aqui ele é coletivo. Ele é um órgão coletivo, o executivo, né, subordinado ao coletivo maior, que é o legislativo, que, por sua vez, é subordinado ao coletivo maior, que é o povo que escolhe o legislativo. Então, o povo escolhe o legislativo escolhe o diretório, que é um órgão coletivo, que é o executivo, né? Então, não há um poder executivo autônomo, né? O executivo é um órgão colegiado, subordinado à vontade do legislativo. O executivo não pode contrariar o legislativo. E o legislativo é escolhido pelo povo. Esse legislativo pode ser unicameral ou bicameral, né? Unicameral, se você tem só a Câmara de Deputados. Bicameral, se há a Câmara de Deputados e o Senado. Existem é, é, hoje no mundo pouquíssimos países que adotam o sistema diretorial. O sistema diretorial, pelo seu caráter coletivista, né, de gestão coletiva, né, ele foi muito adotado nos estados socialistas, né? Mas desapareceram vários estados socialistas, né, da Europa Oriental, por exemplo, e hoje resta o sistema diretorial na Suíça, que lá está desde o século XVIII até hoje, em Cuba e na China, o sistema diretorial, com variações. Eu vou explicar para vocês o funcionamento do sistema suíço e o funcionamento do sistema cubano, que eu conheço de perto, morei, dei aula nos dois lugares, e vi funcionar o sistema diretorial, tanto suíço como cubano. O chinês eu não posso falar dele, porque o chinês eu quero ainda, vou morar lá um tempo para conhecer, ver como é que funciona, mas a gente só pode falar sobre as coisas que a gente conhece, né? E o chinês eu conheço muito pouco, porque a gente não tem livros. é, eu estou começando a ter acesso agora a alguns livros de direito constitucional chinês, por intermédio de um orientando meu que está fazendo um trabalho sobre o constitucionalismo chinês. Mas assim, eu sei quase nada do constitucionalismo chinês, então ainda estou começando a estudar. Quando eu souber, né, aí eu ensino. Mas como eu não sei, não posso falar. A gente só pode falar sobre as coisas que a gente conhece, né? E estudou. Então, eu sei muito pouco, e é pouca informação. Agora está chegando muito mais coisa, porque a gente tem convênios, né, de intercâmbio de professores entre Brasil e China, e a China recebe professores para dar aula lá, com tudo pago. Eu não fui por um problema grave que eu tenho, que eu só vou resolver na próxima vida. Nessa vida eu não vou resolver, né? Eu estudei quase a vida inteira inglês. Eu leio inglês, eu ouço inglês, entendo inglês, mas eu não dou uma palavra de inglês. Isso Freud explica. Isso é um problema psicanalítico, problemático. Eu tenho tanta resistência ao império, eu tenho tanta raiva do império, não do povo americano, da cultura americana. Eu adoro a cultura americana, adoro jazz, blues, né? Já fui aos Estados Unidos, não tem nada contra o povo americano, mas eu tenho ódio do império, né? O império sacaneia muito a gente. Então eu não consigo falar. Mas isso não é consciente, gente. Eu não consigo dar uma palavra. Falo no máximo hi. Mesmo assim, meu hi você já percebe que não é hi. Não é hi coisa nenhuma, né? Então,
Aí eu não fui para a China por causa disso. Tem um intercâmbio. A UFMG aqui tem um acordo com a Universidade Chinesas, e eles pagam tudo. Para quem quiser ir para lá, dar aula lá. É, tudo pago. Aham. E aí, por que que eu não fui? Porque eu não dou aula em inglês. Eles só aceitam aula, né, ou em mandarim ou em inglês. Mandarim não vai dar jeito, não. Né? Em inglês também, eu acho que não vai dar jeito, mas eu já desisti, já passou muito tempo, né? Não vai, não vai. Mas quando abrir, talvez já pedi uma bolsa para Macau, porque Macau, eles falam, foi colonizado por Portugal, né? Mas mesmo nas universidades de Macau, eles falam inglês, não falam mais hoje português. Falam não, muito pouco. Tem ainda quem fale, mas é mais inglês do que português, né? Inglês, que foi a língua que é falada no mundo inteiro, né? Então, esse é meu problema sério. Por isso eu não vou falar para você sobre a China, mas ainda irei. E aí eu falo. Bom, então, o sistema diretorial, como eu estava explicando aqui, ele tem essa formatação, né, e ele vai ter variações nesses três países. Vamos começar pelo sistema suíço, que é um sistema muito interessante, né, muito complexo. O sistema diretorial, dos quatro sistemas que a gente estudou, ele é o sistema mais complexo de todos, né, na sua formação, no seu funcionamento. E o sistema suíço é especialmente complexo. A Suíça é um país plurinacional, né, ele tem ali quatro idiomas oficiais, a maioria é um país pequenininho, né? Vocês conhecem, o território bem pequeno, mas é uma federação. E é uma federação que é, tem os Estados-membros dessa federação, são chamados de cantões. Né? Eles têm o mesmo número de Estados-membros, de cantões, né, que o Brasil tem, por exemplo. Então, você imagina um país daquele tamaninho, né, tem 20, são 23 cantões e três semicantões. Então, são 26 Estados-membros. Né? Aqui no Brasil, a gente tem 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal, que é um ente federado também. Né? Então, 27 com o Distrito Federal. Lá, 26, só que desses 26, 23 são chamados de cantões e três semicantões. O que seriam semicantões? São, então, territórios menores, população menor, e aí, então, eles têm menos competências que os cantões, mas são entes federados também, e têm autonomia. Aí vocês imaginam, então, né, que riqueza que é, porque a Federação Suíça ela é muito mais descentralizada que a nossa. E os Estados-membros são muito pequenininhos. Por exemplo, os nossos municípios, grande parte dos municípios brasileiros, né, nós temos 5.570 municípios no Brasil, né, os nossos municípios, a grande maioria deles são maiores do que a Suíça inteira. Né? Então, você pega, ó, você tem município na região norte, centro-oeste, que é maior do que muitos países europeus, não só a Suíça, não, maior que Bélgica, maior que Áustria, né? O município. Oi? São Paulo, professor, também já São é Paulo, São enorme. Paulo, São Paulo, São Paulo é uma potência, né? Porque São Paulo, o município de São Paulo, economicamente, ele é a terceira economia do Brasil, né? Primeiro o Brasil, segundo o estado de São Paulo, terceiro o município de São Paulo. O município de São Paulo, a economia do município de São Paulo é maior que a do Chile, né? Maior do que muitos países do mundo. São Paulo é um gigante econômico, um gigante populacional, né? O território não é dos maiores dos municípios brasileiros, mas comparado com o resto, né? Então você pega assim, um cantão, um estado-membro da Suíça, Genebra, por exemplo, Lucerna, Berna, né? São bem pequenininhos. E, entretanto, eles têm autonomia muito grande em matéria legislativa. Né? Se a gente vai estudar no federalismo, né? A gente vai começar essa matéria daqui a pouquinho, né? Ele tem uma autonomia para legislar sobre várias matérias. Então, você está no município, você saiu daquele município pequeno, daquele cantão, né?
de Genebra, entrou no outro cantão, já é uma legislação diferente, já é outra autonomia, o grau de autonomia desses cantões é muito grande para legislar, para se autogovernar, né? Então, a origem, inclusive, da Suíça, a Suíça nasce como uma confederação. Ela ainda tem um nome que é assim, uma marca de fantasia, né? Que é tipo Coca-Cola, Pepsi, né? O nome Confederação Helvética, né? É um nome histórico, né? Eu lembro quando eu fui estudar na Suíça, a primeira vez eu fui para uma bolsa de doutorado. E aí, meu orientador aqui no Brasil, isso já tem muito tempo, gente, isso foi em 1993, nossa senhora, você não tinha nem nascido. Eu cheguei lá, o meu orientador aqui no Brasil pediu para mim para comprar assim, o melhor livro de direito constitucional que tivesse e mandar para ele, né, pelo correio. Então, foi a primeira tarefa que eu fiz, né? Cheguei, fui em Genebra, e cheguei e fui numa livraria e falei com meu orientador, o professor Baracho pai, claro, né? O, o, o professor Baracho pediu, José Luiz, compra para mim, manda para mim o melhor livro que tiver de direito constitucional. Eu cheguei na livraria e virei lá para o vendedor do livro e falei, eu quero o melhor livro de direito constitucional suíço. Aí o cara veio, me trouxe dois volumes assim, dessa grossura, assim, dois volumes, né, de direito constitucional suíço. Só que a edição do livro era de 1968, 69, né? Aí eu falei, não, olha, olha a ignorância do rapaz, né? Mas também, é rapaz, eu estava chegando ainda, não tinha estudado ainda o direito suíço. Aí eu cheguei e falei, não, meu amigo, tem que ser um livro novo. Esse de 68 não serve, é de 93. Eu quero um livro de 93, porque aqui no Brasil sai livro de direito constitucional todo semestre, né? Porque a gente muda a Constituição todo semestre. Aí o vendedor lá deu uma gargalhada e falou: o senhor é da onde? Eu falei: eu sou do Brasil. Ah, seu país é muito novo. Aqui é tudo muito antigo. A Suíça já é uma república há 800 anos. Então as coisas não mudam assim, né? A Constituição não muda o tempo todo, não. Lá vocês as coisas mudam. Aqui não mudou nada desde 68. É a mesma coisa. Então tá bom, desculpa a ignorância do rapaz aqui. Aí comprei o tratado de direito constitucional suíço e lá eu li o tratado. Eles falam o nome da Suíça é Confederação Helvética. Mas eles gastam assim um parágrafo para explicar isso. Embora o nome seja Confederação, a Suíça é uma federação. Ponto, acabou. O nome de confederação ficou como nome histórico, né? Porque eles nasceram no formato de confederação lá atrás, século XIII, século XIV, formaram uma união de cidades-estados, né? E depois se transformaram em federação só no século XIX, 1848. E aí então é que se transforma em federação. A gente vai estudar essa diferença entre confederação e federação detalhadamente mais adiante, mas só adiantando, uma confederação é uma união de estados soberanos, né? Então, ela é uma união precária, vamos dizer assim. Tipo um noivado. Olha, não existe mais isso também hoje em dia, mas antigamente tinha noivado, casamento, essa coisa. Aí você tinha. Então, é uma união é uma união precária de estados soberanos. Os estados mantêm sua soberania, mas criam uma união, né, com um poder central ainda muito frágil. E esses estados podem sair dessa confederação na hora que quiserem. Uma federação já é uma união estável. Então já é um casamento na época que não tinha divórcio. Então você casa e não pode separar mais. É o federalismo. A gente vai discutir isso também, embora hoje também já existam estados federais que admitem a secessão. O caso do Canadá, por exemplo, é uma federação onde o Quebec já duas vezes já quis separar, mas eles fizeram um plebiscito e o povo não aprovou a separação. Mas o Canadá admite a secessão. O Brasil não admite secessão, Estados Unidos também não admite secessão. Nos Estados Unidos teve uma guerra para impedir a separação, né, que foi a Guerra da Secessão, no século XIX. O Brasil também não admite constitucionalmente a sua separação, ou seja, um Estado membro declarar independência. O Canadá aceita, né, desde que tenha, obviamente, um processo constitucional que permita isso. Então, a Suíça nasce uma confederação, uma união de cidades-estados muito autônomos.
né? E uma característica também que a Suíça tem muito interessante é que ela é república muito cedo. Você tem duas repúblicas muito precoces, né? Repúblicas democráticas muito precoces, que é a Suíça, que vem aí do século XIII, XIV, e a República de San Marino, né? San Marino um paísinho pequenininho. Eu tive lá também em San Marino. San Marino é dentro da Itália. Quem gosta de Fórmula 1 conhece o Grande Prêmio de San Marino, né? Eu cheguei em San Marino na alfândega, né? Estava de carro. Tá, gente, tem que ser de carro, porque San Marino não cabe nem aeroporto. Aí, mentira, aeroporto cabe, mas aí eu cheguei em San Marino, na aduana, e eu falei, olha, eu queria conhecer o autódromo de San Marino. Aí o cara da aduana também, mais um fora do rapaz na época, lá falou, não, o autódromo de San Marino não fica em San Marino, fica na Itália. Eu disse, ah, gente, pois não tem autódromo aqui, não. É o Grande Prêmio de San Marino, mas não é em San Marino. Que é um paísinho desse tamanhozinho, que é uma cidadezinha pequenininha, que é um monte, você vai subindo assim, aí chega lá no final da montanha, você tem a capital lá no alto. Há 800 anos que eles são uma república democrática, né? Igual a Suíça também. 800 anos de república constitucional democrática. Mas são países, geralmente, que não são estudados. Então, quando vocês vão estudar em direito constitucional, as primeiras constituições, o que geralmente aparece nos nossos livros, né, são referência à Constituição, assim como nós fizemos mesmo, a referência à Constituição, o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo norte-americano, o constitucionalismo francês, como as primeiras constituições, né? Vou fazer muita menção à Magna Carta da Inglaterra, de 1215, mas você tem esses países que são muito mais precoces, muito mais antigos, mas não há repercussão, né? Ou seja, não houve uma repercussão do que aconteceu lá em termos de república constitucional democrática no resto do mundo, como houve a repercussão com relação aos Estados Unidos, à França, à Inglaterra, etc. Então, por isso é muito omitido, né, e muito pouco estudado. Bom, essa República Constitucional Democrática, então, eles vão abolir já a monarquia, né, e eles se formam enquanto confederação justamente para evitar que lá, né, chegasse o... Não, Aurora, o chinês não é bicameral. Francês. Eu falei francês. Eu estava em Genebra, né? Então, Genebra é um cantão francês. Pois é, a Suíça tem quatro idiomas, né? Você tem a maioria alemão, cerca de quase 60% da população fala alemão, depois vem o francês, depois vem o italiano e depois vem o romanche, que é uma língua de origem romana, latina, falada por poucas pessoas, algumas dezenas de milhares de pessoas, né? Mas você tem. É muito interessante também, mas que no dia a dia, né, se você quiser se comunicar, todo mundo fala inglês, né? E assim como na Bélgica também, você tem. Na Bélgica fala o Flamengo no norte, né, o holandês, o francês no sul, tem uma minoria de fala alemã, mas quase todo mundo fala inglês. Então, se comunicam muitas vezes entre eles mesmos se comunicam em inglês. Ao Freud. Peraí. Tá tendo movimento aqui do lado, o bicho fica latindo. Então, vamos lá. Seguindo, a Suíça, ela criou um sistema de democracia consensual. Olha, a gente tem várias formas de democracia, né? Eu até anotei aqui para não deixar de falar nenhuma para vocês. A democracia, eu vou falar brevemente, né? Da democracia, a gente tem, aqui no Brasil, nós temos, e o que tem na maior parte do mundo hoje, uma democracia representativa, mas essa é uma forma democrática que se espalhou para vários países do mundo, mas é uma forma que está em crise. A democracia representativa, majoritária, né, que a gente já discutiu bastante, essa democracia representativa majoritária ela sofre hoje graves problemas, né, de legitimidade, de representatividade.
né? E que são problemas fáceis de serem detectados. Primeiro, o que a gente já discutiu também, já até passei uma palestra minha sobre isso, né? Sobre a inteligência artificial, os mecanismos de manipulação da opinião pública, a concentração da mídia, as mentiras, etc., né? A gente vê isso permanentemente, né? Agora tá chegando ao final, por exemplo, a apuração do resultado das eleições no Peru, né? Mas o que a mídia peruana fez contra o candidato da esquerda foi deplorável, né? O candidato até da esquerda deve vencer por uma margem muito pequena, mas é aquilo que a gente já sabe aqui no Brasil, que a gente vê aqui no Brasil há anos, e muitos anos, há décadas, né? Que é mentira, falsas acusações, né? Além dos outros mecanismos contemporâneos de manipulação, etc, etc. A democracia representativa está em crise, né? E ela está em crise no mundo inteiro, né? Há um baixo grau de representatividade do parlamento e da conexão dos parlamentos com a população, né? A gente tem fartos e vários exemplos, não vou ficar entrando muito em detalhe nisso agora, né? Que a gente fechar, né, a nossa essa parte da matéria, né? Mas o que a gente pode ver, o que acontece aqui no Brasil, acontece em vários outros lugares do mundo. Você vê, por exemplo, o percentual de mulheres que estão no Parlamento brasileiro, no Congresso Nacional, e o percentual de mulheres que existe no Brasil, né? O percentual de afrodescendentes, negros e negras no parlamento, e o percentual de afrodescendentes na população do Brasil, né? O percentual de indígenas no parlamento, e aí a gente vai, né? O nosso Congresso não nos representa. O nosso Congresso não tem a cara do povo brasileiro, né? O nosso Congresso não é representativo o suficiente, além de vários outros problemas. Você pegar poder aquisitivo da população brasileira e quem são os deputados e senadores, né, que estão no Congresso Nacional. Então, esse problema que o Brasil vive é um problema que acontece em vários lugares do mundo, né? Embora existam alguns países que tomaram providências em relação a isso, né? Em relação às mulheres, por exemplo, a gente já comentou, né, que hoje você tem uma representatividade igualitária de homens e mulheres no legislativo, por exemplo, da Finlândia, no legislativo da Bolívia. Então, você tem alguns países que agora no Chile, na Constituinte chilena, onde a maioria é feminina, né, com representatividade indígena. Então, você tem alguns países que têm avançado muito, né, e aperfeiçoado os problemas da democracia representativa, como esses que eu cito, né? Hoje, recentemente, o Chile, recentemente a Bolívia, a Finlândia já vem aí desde o século XIX como sendo um modelo de igualitário entre homens e mulheres, né? Isso também vai seguindo Suécia, Noruega, Dinamarca, né? Então, são países que têm essa preocupação com relação à democracia representativa, fazendo ajustes a essa representação, mas que também vão sofrer os mesmos problemas, né, da mentira, né, das fake news, da manipulação da imprensa, etc., que afeta diretamente a democracia. A Suíça é uma democracia representativa também, né, mas não apenas. Então, a gente encontra na Suíça, a Suíça é muito interessante para a gente estudar as formas democráticas, porque ela praticamente tem todas, né? Então, além de uma democracia representativa, você tem mecanismos de democracia semidireta, né? O que seria democracia semidireta? O uso, né, de plebiscitos e referendos, ou seja, consultas diretas à população. Por ela semidireta, por quê? Por exemplo, um plebiscito. Um plebiscito, vamos supor que um há uma decisão a ser tomada, né, pelo Estado, pelo parlamento, né? Antes de tomar essa decisão, vai consultar a população em um plebiscito. Então, por exemplo, no Brasil, nós tivemos um plebiscito sobre o sistema de governo nosso. 5 anos depois de promulgada a Constituição de 1988, os brasileiros foram chamados, em 1993, a se pronunciar sobre se nós queríamos o presidencialismo ou o parlamentarismo e se nós queríamos a monarquia ou a república, né? E os brasileiros se pronunciaram por uma república presidencialista, né? Então, isso é um plebiscito. Por quê? Há uma decisão a ser tomada, mas essa decisão é transferida para a população diretamente se manifestar.
E essa decisão que a população toma vincula depois a ação do parlamento. Então, foi feita a consulta, a população decidiu: nós queremos continuar com uma república presidencial. Então, os parlamentares não puderam e não poderiam transformar o Brasil em uma república parlamentar ou uma monarquia parlamentar, porque a população decidiu que queria continuar com uma república presidencial. Né? Então, é vinculante. Ou então, referendo. O referendo vem depois. Né? O plebiscito antecede uma decisão, pode ser uma decisão do governo. Por exemplo, quando eu estava na Suíça, teve um plebiscito para a população decidir se acabava ou não com as Forças Armadas. Né? A Suíça, a população suíça é uma das populações mais armadas do mundo, não amadas, armadas do mundo. Né? Ou seja, eles se apresentam às Forças Armadas com 18 anos e todo ano eles têm que fazer exercícios militares. Até os seus, sei lá, 40 e tantos, 50 anos de idade, não lembro qual a idade. E eles levam as armas do exército suíço para casa. Então é comum você ver o cara fardado com o exército, com a arma, uma metralhadora pesada aqui no ombro, né? Com o cabelo pintado de azul, vermelho, coque, etc. Um uniforme impecável, num restaurante ou numa lanchonete, e aí vai lá e leva a arma para casa. Né? É a população em armas. Né? A Suíça tem essa neura, assim, é um país neutro, ele não integra a ONU, não integra as Nações Unidas, não integra a OTAN, não integra nenhum desses pactos internacionais, não integra a União Europeia. É um país fora desses pactos, como a Áustria também e que tem essa neura de ser invadido. Né? Não participou da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, aí entre aspas, não participou, o Estado não participou, o Exército Suíço não participou, mas os bancos suíços financiaram Hitler. Né? Então é importante lembrar, você tem a Suíça, a maior parte da população suíça alemã, né? E aí os bancos suíços, né, em Zurique, que é a capital dos bancos, aí, ajudou muito o Terceiro Reich, mas não o Estado suíço, né, ou as Forças Armadas suíças, etc. E aí então você tem é muito comum isso, né? É uma população. Eles fizeram um plebiscito para decidir se o povo queria acabar com o exército ou não. E falaram: o Exército, as Forças Armadas gastam tanto, é muito dinheiro, né? Vocês querem continuar com esse gasto ou não? E os suíços resolveram que queriam continuar com o Exército, e aí continuou com o Exército. Por exemplo, vão fabricar tá lá também teve isso, eles vão fabricar um avião, um caça, né? Um caça, e aí é a mesma coisa, fizeram um plebiscito. Vocês querem gastar tantos é, é, bilhões, eu acho, era bilhões de francos suíços para construir esse caça militar, ou não? Aí o povo vai lá e diz: queremos, não queremos. Né? E aí, então é muito comum. A Suíça tem em torno de 10 a 20 plebiscitos por ano para ouvir diretamente a população. Né? Então, isso a gente chama de democracia semidireta, né? Ou pode ser chamada, por alguns, de democracia plebiscitária. Né? Se chama plebiscitos, referendos. A diferença entre plebiscito e referendo é que o plebiscito é uma consulta que antecede a tomada de decisão e o referendo é posterior. Nós tivemos também um referendo recente aqui no Brasil para ver se entrava em vigor ou não um dispositivo da lei sobre porte de armas aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram disso, não tem tanto tempo. Né? Então, existe, por exemplo, o parlamento faz uma lei, essa lei para entrar em vigor, ou é parte da lei para entrar em vigor, só vai entrar em vigor se a população aprovar. Então, isso é um referendo. O referendo, ele, portanto, costuma ser mais complexo que o plebiscito. Né? O plebiscito é uma pergunta: você quer o parlamentarismo ou o presidencialismo? Agora, não vai entrar no detalhe sobre qual forma do parlamentarismo ou do presidencialismo. Já no referendo, não. Por exemplo, você faz a emenda à Constituição sobre o parlamentarismo. E aí subordina essa emenda, o texto que foi discutido pelo parlamento, à população. Então aí você já vai se manifestar sobre qual parlamentarismo você quer, como que você quer, aí você já tem um detalhe. O referendo, ele é mais detalhado, porque já existe a lei, ou existe uma emenda à Constituição, ou muitas vezes você tem referendos de Constituição,
onde a gente comentava a Constituição Francesa de 58. A Constituição Francesa de 58 ela não foi elaborada por um poder constituinte eleito. Então, ela não nasce democrática. Mas, depois de elaborada, né, antes de entrar em vigor, ela é subordinada a um referendo popular, né, onde, então, a população francesa vai dizer se quer ou não essa Constituição. Né, e nesse referendo você vai perguntar, né, aí depende, você tem várias formas de fazer esse referendo. Mas você pode perguntar, por exemplo, capítulo por capítulo, diversas questões. Vocês querem isso aqui ou não querem? Você quer isso aqui ou não quer? Então, você tem que ter, para que isso funcione, uma população informada, participativa, uma imprensa livre, não parcial, não mentirosa como a nossa. Né? A gente não tem liberdade de imprensa no Brasil. Nossa imprensa mente, distorce, é desonesta, é mentirosa, né? É comprometida, é corrupta. Né? Então, a grande imprensa. Para você ter isso, uma democracia semi-direta, tem que ter uma população educada, que sabe o que está escolhendo. Fala, olha, eu vou escolher então. Você imagina, mesmo no nosso caso, nós tivemos um plebiscito sobre parlamentarismo e presidencialismo. Para a pessoa poder decidir sobre parlamentarismo e presidencialismo, ela tem que saber do que se trata, ué. Né? E olha que, assim, pelas aulas que eu dei para vocês, vocês sabem minimamente o funcionamento. Vocês têm que ler mais para, né? Para entender os detalhes do sistema parlamentar. E como é que o sujeito vai escolher uma coisa que ele não sabe o que é? Como? Como? Né? Como é que o sujeito vai escolher sobre parlamentarismo, presidencialismo, sobre esquerda e direita, se 90% da população brasileira não tem a menor ideia o que é esquerda e o que é direita? Né? Como? Só... Pois é, pois é. Então, tem essas várias questões, né, que envolvem esse debate democrático. Além disso, então, já falei, né, os mecanismos de democracia plebiscitária, que marca também a Suíça, isso é recorrente, né, é o uso de mecanismos semidiretos. Né, sempre, todo tempo tem, né, consultas, ou plebiscitos, ou referendos, etc. Além disso, você tem um conceito de democracia deliberativa. Né? O que é democracia deliberativa? É quando você chama a população, e aí você escolhe, né, sorteia. É muito interessante isso. Você sabe que tem democracia por sorteio. Né? A República Sereníssima de Veneza, no século XV, fazia sorteio dos seus cidadãos para sortear aqueles cidadãos que iriam participar da gestão e da legislação da cidade de Veneza. Isso existe hoje, isso vai voltando hoje. As pessoas percebendo o problema da democracia representativa vão criando vários, vão inventando novos mecanismos. Então você tem hoje no interior da Grécia algumas cidades, né, no Canadá, uma província do Canadá, na França, em algumas cidades no interior da França, sorteio de cidadãos. Então você sorteia o cidadão para ele participar de um órgão deliberativo, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo mais próximo daqui, nosso, né? Que não seria o caso do sorteio de cidadãos, mas o caso de democracia deliberativa que o Brasil criou. O Brasil criou o orçamento participativo nos municípios. Isso foi criado no Brasil, finalzinho da década de 70, início da década de 80, ainda antes da Constituição, então ainda no fim da ditadura, né, começa a se discutir esses mecanismos de participação da população nas escolhas do município. O primeiro município a fazer isso foi Pelotas, no Rio Grande do Sul, numa gestão do PMDB. Depois, foi Porto Alegre, também em Rio Grande do Sul, numa gestão do PT. E depois esses mecanismos de democracia deliberativa e participativa foram se espalhando para vários municípios brasileiros, chegou aí a cerca de 600 municípios brasileiros. Né? Muitos municípios ainda mantêm, e aí você tem uma coisa interessante com relação a essa democracia deliberativa e participativa, né? Que ela deliberativa por quê? O que é uma deliberação? A deliberação é discussão e voto. Né? A gente discute, né, argumenta e depois vota. Né? Deliberação, então, é a discussão e a votação.
né, a deliberação. Isso começou, como eu disse, em Pelotas, depois em Porto Alegre, onde teve muito sucesso. E o sucesso em Porto Alegre foi devido ao grau de organização da população porto-alegrense, ou seja, boa parte dos bairros, né, e distritos de Porto Alegre tinham já associações de bairros. Então, como a população já estava organizada, quando a população é chamada a participar, ela participa de uma forma mais ordenada, mais presente, né? Então, não é todo lugar, e nós somos todos os municípios onde o orçamento participativo foi experimentado no Brasil, que funcionou bem. Teve lugares que funcionou muito bem, teve lugares que funcionou mais ou menos, tem lugares que não funcionou, tem lugares que funcionou mal, né? Então, não é nada. Aí, gente, pensem isso. Quando a gente fala em democracia não é forma, né? Isso eu já venho falando com vocês o tempo todo. Sistema de governo não é só forma, não é só lei e constituição, né? Ele requer o quê? Ele requer vontade de participação. Então, você tem muito município, eu participei muito disso, né? Quando eu formei, eu comecei a advogar muito em direito municipal, direito urbanístico, né? E participei muito na elaboração das constituições municipais, das leis orgânicas do município, que a gente vai estudar, e vi isso muito de perto. Muitos municípios a gente fazia uma assembleia de moradores, enchia de gente. A gente fazia assembleias por distritos nos municípios maiores, né? Ou os menores não era necessário isso, ou por bairros, né? Então, enchia de gente. E em alguns municípios não aparecia ninguém. Então, esse é o problema. Se não tem democracia, se não tem povo. Ou seja, não falando assim, não estou falando no sentido pejorativo, não. Se não tem democracia, se não tiver pessoas dispostas a participar da democracia, não é? É isso. E não tem democracia, essas pessoas não estão nem aí para política, né? A gente ainda tem essa coisa absurda no Brasil, né? Irritante. Ah, eu não gosto de política, eu não converso de política. Ainda tem uma bobagem maior que as pessoas falam, como é que é política, religião e futebol não se discute. Ah, meu Deus, se a gente não discutir política, religião e futebol, a gente não discute mais nada na vida. Política, religião e futebol a gente discute sim o tempo todo, né? Discute e estuda. Futebol, tudo bem. Futebol, ainda admito, né, que se a gente começar a discutir, todo mundo vai virar cruzeirense, né? Mas é o grande, né? Oh, gente, meu Cruzeiro tá difícil, gente. Mas era a opção racional há algum tempo atrás, né? Ser cruzeirense. Agora, o resto a gente discute, né? É, E futebol é político também, você sabe que tem guerras. Teve uma guerra entre Costa Rica e El Salvador que começou por causa de futebol, né? Futebol também é político. O que a gente está vendo agora no Brasil aqui com essa Copa América, esse desrespeito, né? A 500 mil mortos quase no Brasil. Isso é um desrespeito, isso é um escândalo, escândalo, né? Futebol também é política, futebol também pode ser desrespeito humano, né? Futebol também pode. Enfim, e no Brasil foi muito usado pela política, etc. Bom, voltemos aqui então. Essa democracia deliberativa, então, no orçamento participativo, é quando você chama a população para deliberar sobre obras, por exemplo. Isso é uma forma de democracia deliberativa. Então, as pessoas se reúnem, né, por bairro, por distrito. Aqui em Belo Horizonte, né, a gente teve muito orçamento participativo, onde, então, em determinados distritos, né, e todos os distritos, mas esse tem uma coisa também muito interessante. Nos distritos com a população com menor poder aquisitivo, a população participa muito mais do que nos distritos da população com alto poder aquisitivo, né? Aí você não tem quase nenhuma participação. Então, isso varia muito também de acordo com a região do município, com o poder aquisitivo da população, com o grau de organização da população, etc. Né? E aí, então, a população é chamada e fala: vocês querem tal obra? Aí eles vão debater. Nós temos a Prefeitura de Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte tem tanto de recurso para aplicar no seu distrito, né?
Como é que vocês querem aplicar esses recursos em obras? A gente quer tais obras, etc. O município vai levar lá um especialista, um engenheiro, etc., que vai explicar as obras, a necessidade da obra, etc. Explica tudo para a população vai deliberar. Olha, a gente quer essa obra, a gente não quer essa, a gente não quer que gaste com isso, a gente quer que gaste com isso, a gente quer que gaste dessa maneira, etc. Delibera, vota, e aí o município é obrigado a seguir essa deliberação. Então, você tem orçamentos participativos, por exemplo, que são meramente consultivos. Ou seja, você ouve a população daquele bairro, daquele distrito, mas essa consulta não vincula a decisão do prefeito. Agora, você tem outros orçamentos que são deliberativos vinculantes. Então, o que a população decidiu tem que ser seguido pelo prefeito. Então, se a população decidiu usar essa parte do recurso do município para essa obra nesse distrito, o prefeito tem que respeitar isso. Em Porto Alegre, foi um grande sucesso. 87% das obras que foram deliberadas pela população do município de Porto Alegre foram concluídas com êxito e sem corrupção. Porque você tem um outro elemento também. Qual que é o mecanismo mais eficaz de controle de corrupção? Né? É Tribunal de Contas, etc. Não, muitas vezes você vai ver, né, é o problema se a gente criar um órgão que controla o outro órgão. Aí você vai ter que criar um órgão que controla o órgão controlador. E esse negócio não tem fim nunca. Quem é que fiscaliza de verdade? Nós. Nós. E onde a gente fiscaliza de verdade? Né? No município, que está perto da gente. Então, isso também foi um sucesso em vários municípios. Por quê? O munícipe, o cara que mora naquele bairro, aí eles votam, escolhem entre os moradores do bairro aquele que vai fiscalizar a execução da obra. Então, geralmente, você pega lá um morador já aposentado, que entende disso, que já trabalhou com isso, etc. E aí cria uma comissão de moradores que acompanha a execução da obra, desde a licitação, né, até a conclusão da obra. E isso funcionou muito bem em 87% das obras no município de Porto Alegre durante vários anos, né? Isso é o que a gente chama, então, de uma democracia deliberativa. Democracia participativa, ela é um conceito próximo à democracia deliberativa, mas ela é um conceito mais amplo. É óbvio que para existir democracia deliberativa, tem que existir democracia participativa, as pessoas têm que participar. Mas a democracia é um conceito mais amplo. O que é a democracia participativa? Qualquer pessoa pode participar, até uma criança pode participar. O que é? Né? É se manifestar publicamente, participar, se interessar, né? Ir fazer uma passeata, né? Ir participar de um comício, etc. Isso é democracia participativa. Né? Então, essas são formas muito interessantes, né, e que também são muito presentes nesses países. Muito comum na Suíça, na França, na Bolívia, né? Você tem muita democracia participativa e deliberativa. Hoje, um dos países que mais tem disparado democracia deliberativa e participativa no mundo é a Bolívia, junto com a Suíça. É, 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 França tem muitos municípios, Estados Unidos tem muito nos condados, é muito comum. Nos Estados Unidos eles fazem eleição para tudo no condado, né, que é o município, é o equivalente ao município deles também. Então tem eleição para xerife, tem eleição para juiz, né? E eles perguntam, fazem muitos plebiscitos, muitos referendos em nível do condado, né? Em nível municipal, que é onde, obviamente, a democracia é mais eficiente. Quanto menor o espaço territorial, mais próximo a população está do poder, mais fácil é a população fiscalizar o poder, mais fácil é a população, né, acompanhar o uso dos recursos que aquela própria população paga por meio de tributos, impostos, né, etc. Então, o espaço democrático, ele é o município, né? E, portanto, a descentralização, que a gente vai começar a estudar daqui a pouquinho, ela está diretamente vinculada à ideia de democracia. Quanto mais forte é o município, né, mais é possível, né, uma democracia efetiva e mais é real a possibilidade da população fiscalizar o poder público no uso dos seus recursos. Isso nós vamos estudar no federalismo mais adiante ainda, antes do final do semestre.
Além disso, você tem outros mecanismos interessantíssimos, né? Você tem democracia direta. Democracia direta, gente, é muito difícil porque aí a população tem que ser muito pequena. A Suíça tem mecanismo de democracia direta, Bolívia tem mecanismo de democracia direta, mas em comunidades pequenas. Na Suíça, eles têm um mecanismo que chama de Landsgemeinden. Landsgemeinden é quando a população se reúne em praça pública para deliberar os assuntos da cidade onde aquelas pessoas moram. Isso é muito comum em cidades. Agora, se eu pegar a Suíça, Suíça você tem cidades com 1.500 habitantes. Ou seja, a cidade inteira cabe no Mineirinho. E sobra, né? Aliás, cabe várias cidades do Mineirinho, né? No Mineirão, então. Então, você imagina, você 1.500, dá para você dar ali na arena do Minas, ali, onde a gente vê voleibol, na arena ali em Betim, onde o grande Cruzeiro Esporte Clube de voleibol, até o voleibol o Cruzeiro perdeu esse ano, gente. Aí não dá, gente, aí não dá para ser feliz. Até no voleibol, nós que vencemos tudo no voleibol, perdemos no voleibol esse ano. Aí realmente pedi demais, né, para a gente aguentar tanta tristeza. Mas ali dá, dentro da arena ali, você junta a cidade toda. E a cidade toda delibera as questões da cidade. Isso é a democracia direta, né, que a gente ouviu falar lá dos gregos antigos, mas que existe nesses mecanismos na Suíça chamado de Landsgemeinden, né, que a gente encontra muito, né, nas comunidades originárias, também na Bolívia, no Equador, né, entre os povos originários aqui e os povos originários de lá, né, da Suíça. Nós mencionamos sorteio de cidadãos e a democracia consensual. A democracia consensual, então, essa aqui eu vou explicar ela mais detidamente, é, porque ela é uma curiosidade, na verdade, é uma curiosidade para vocês, né? E ela vai aos poucos sendo reformulada na Suíça. Então, é uma outra coisa que a gente falou, é um país que tem 800 anos de democracia e república, né? Mas outro dia eu participei de uma aula junto com um professor suíço. E ele estava falando, eu estava falando assim eu tinha morado lá, tinha visto funcionar, como é que eu admiro muito a democracia deles, né, as várias formas democráticas que eles experimentam simultaneamente. E ele me deu a péssima notícia. Ele falou: "Ah, professor, mas hoje o poder econômico, né, as fake news estão afetando também, né, o nosso povo." Aí deu vontade de chorar. Falei: "Mas não é possível. Aí também, né? Mas é o povo." Né? Todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso à educação. Ele falou: "Ah, pois é, todo mundo tem acesso à educação formal, etc. Mas todo mundo fica colado, né, dia e noite nisso aqui e lá acreditando nas mentiras que isso aqui conta." Né? Então, o que acontece no Brasil está acontecendo na Suíça também. Falei: aí tá difícil, né? Aí, então, mas nós resistimos, né? A Bolívia resistiu isso aqui, né? Bom, então, a gente tem chegar a uma democracia consensual, que eu vou explicar. Ela está em transformação, mas é só um conceito que eu acho interessante da gente estudar. E a democracia consensual existe hoje também, cito de novo, e eu faço questão de citar exemplos perto da gente, para a gente não achar que tudo é só na Europa, né? Quando eu fui estudar, fazer meu doutorado, eu fiquei estudando e estudei em vários lugares, estudei em Portugal, na Espanha, na Itália, né, na Suíça, na França, no Reino Unido, né, e eu voltei um babaca completo, porque a gente volta, né, muito metido, fala: "Nossa, agora eu estudei na Suíça, volta nariz em pé, volta um babacão." Né, e depois a vida daqui abaixa o facho de novo, a gente, né, volta a ser normal, né? Então, eu faço questão de falar: "Não, não é só na Europa que as coisas acontecem, acontece aqui perto da gente, acontece na Bolívia, por exemplo." Então, por isso que eu estou falando. Isso tudo que eu estou falando da Suíça acontece na Bolívia, aqui perto de nós. Só que a gente não conhece. E quando a gente fala na Suíça, as pessoas acreditam: "Oh, Suíça, que lindo." E quando a gente fala Bolívia, Bolívia. Não é assim? Mas é assim mesmo. Bolívia, pessoal, lá é uma ditadura. Não, não é não, não é não, não. Lá é muito democrático, atualmente falando, né? Com os povos. Então, e você tem democracia consensual na Bolívia e na Suíça.
em outros lugares também, mas só para exemplificar. Tem uma mão levantada aí, eu acho que já tem algum tempo. Bruno, vai lá, fala. Professor, eu só queria te perguntar, na Suíça, ela é um... Como é que você caracteriza a Suíça? Ela é um regime social-democrata? Porque eu já vi muita gente falando que é um regime liberal, Não, só que tem muitas pessoas também que criticam, falando que é um regime social-democrata, porque o Estado ele adota políticas de bem-estar social, o custo de vida é mais elevado, a carga tributária é mais elevada, mas em compensação, a qualidade de vida, o padrão de um modo geral, de vida da população é mais elevado por causa das políticas de assistencialismo social. O que você pensa a respeito disso? É ou olha, não? gente, Bruno, primeiro, tira da cabeça esse negócio de liberalismo. Não existe mais país liberal no mundo. Ou você tem neoliberal, né, Estados Não, Unidos e eles falam Brasil liberal hoje, no sentido neoliberal. desigualdade, etc., ou você tem ainda outras formas em decomposição, inclusive. Né? A Suíça, ela é um Estado social. A Suíça tem uma coisa, um Estado social, e eu diria um Estado social desde sempre. A Suíça, inclusive, é precoce nisso. A educação pública na Suíça foi introduzida por Calvino, há 500 anos atrás. Né? Então, a Suíça tem uma base, é o tripé, que é o tripé da social-democracia. Saúde pública universal, todo mundo, e de primeira qualidade. Então, um hospital público na Suíça, você não tem fila, né? Sobra vaga, sobra médico. E todo mundo tem a saúde de primeira linha, tudo de graça. Se quiser pagar, paga. A Suíça tem isso. A Suíça é diferente de outros países sociais-democratas, né, como, por exemplo, a Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, né, porque a Suíça ela tem, ela tem um setor privado também para quem pode pagar muito. Né? Então, na Suíça, por exemplo, você tem um cidadão, adoeceu, você vai para o hospital, para o médico, tudo de graça, de primeira qualidade. Se você quiser, se você tem dinheiro e quiser pagar um médico, quiser ir no seu médico privado, você vai, tem também. Se você tem dinheiro, se você quiser pagar um hospital privado, também você tem. Né? Então, é a diferença. Só que é uma diferença, sim, interessante. A mesma coisa com relação à educação. Né? A educação pública gratuita de qualidade para todo suíço, para todo mundo. Né? Agora, tem as universidades privadas caríssimas, caríssimas, igual um hospital privado, caríssimo, caríssimo, que é quem vai estudar lá? Né? Os filhos dos magnatas norte-americanos, né? O filho de rei, rainha, do mundo inteiro, né, que também deposita o seu dinheiro na Suíça. Então, a Suíça não é, né, essa coisinha assim, parece que é um reloginho que funciona maravilhosamente bem, mas muito do sucesso deles vem de dinheiro roubado do mundo inteiro que é depositado lá. Isso diminuiu muito, que apareceram outros paraísos fiscais, Ilhas Seychelles, etc. Então, muito do dinheiro da Suíça e do bem-estar que a Suíça construiu para a sua população, isso é mérito deles, né, vem de dinheiro roubado do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Né? Você tem muita gente que já depositou dinheiro lá, né? Mas hoje a Suíça começou a ter concorrentes, né, em outros lugares, e mesmo também aquele sistema bancário suíço sofreu algumas modificações, algumas reformas que aumentou um pouco a transparência, então diminuiu muito a segurança de várias contas na Suíça, chamadas famosas contas da Suíça, numeradas, sem pessoa, enfim. Então isso vem muito do dinheiro deles. E gente do mundo inteiro, esses caras têm muita grana, né? Reis, rainhas, príncipes, e etc., magnatas mais variados, que vão mandar seus filhos para estudarem lá. Né? Então, você tem isso, você tem o privado, né? Caríssimo, então você tem muito dinheiro, você quer um hospital com tudo de mais sofisticado e com vista ainda para o Lago Lemã. Você tem. Você vai pagar uma fortuna, mas se você está sobrando dinheiro, você paga e vai. Agora, se você é um cidadão, né, um cidadão comum, você tem um hospital público, gratuito, de extrema qualidade, sem fila, com a melhor tecnologia do mundo, também disponível para você. Se você quer, você tem escola pública, universidade pública. Então, assim, é um sistema que é diferente, né, Agora, uma outra coisa muito importante também, né, para a gente não esquecer isso, né, é que o conceito de direita e esquerda para os suíços, para os alemães, para o norte da Europa, né, é muito diferente do nosso conceito de direita e esquerda. Né? Então, se pegar Angela Merkel, eu estou gravando agora um segundo curso
sobre democracia para a Fundação Konrad Adenauer. A Fundação Konrad Adenauer é uma fundação do partido da Angela Merkel, que é conservadora, é a União Democrática Cristã, né? Que está no poder lá há 16 anos, a Angela Merkel. A Angela Merkel é uma primeira-ministra conservadora, de direita. Agora, eu já fui também fazer palestras na África, né, a convite de um partido da Fundação Friedrich Ebert. A Fundação Friedrich Ebert é uma fundação do Partido Liberal da Alemanha, liberal da Alemanha. E para a gente ganhar essa bolsa para viajar e estudar, eu fui estudar na Costa Rica com a Fundação Friedrich Ebert e fui fazer palestras na África com a Fundação Friedrich Ernst. Ou seja, eu já fui para as três fundações, social-democrata, liberal e União Democrata Cristã, conservadora. Agora estou organizando um livro para a Fundação Konrad Adenauer. E assim, o que eles pedem é só que a gente saiba e estude o projeto político deles. Então, para eu ter essa bolsa, para eu ter eu estudei o programa do Partido Liberal da Alemanha, né? Ou da Konrad Adenauer, né? Conservadora alemã. Né? O que a Angela Merkel defende é uma economia social de mercado, que é o que Konrad Adenauer defendia. Ou seja, ninguém defende essa baboseira de que falar, liberdade é deixar a pessoa passar fome. Não! Isso é século XIX, pelo amor de Deus, tira essa baboseira da cabeça, essa porcaria da cabeça. Né? Todo mundo tem que comer, morar, ter saúde e educação. Isso um conservador, Angela Merkel, vai lá, tem que ter creche. Angela Merkel criou creche pública. Né? Aí você tem um médico público, no hospital público, a universidade pública, tem a privada também. Se quiser pagar, tem dinheiro, vai lá e paga. Mas se você não tem, você tem a universidade pública de primeira qualidade. Né? Você tem pesquisas públicas, né? Pesquisas em saúde, orçamento de bilhão de euros para pesquisa na área de saúde pública. Então, essa coisa que se fala aqui no Brasil, isso é uma coisa inominável. Já tem que privatizar tudo, tem que privatizar o SUS. Isso não tem cabimento, gente. Isso não tem cabimento. O sujeito está morando na rua é porque ele quer. Vai tomar banho na caixa de fósforo. Tomar banho na caixa de fósforo. Que está morando na rua porque ele quer, porque ele é preguiçoso. Tomar banho. Ninguém gosta de morar entre rato e barata, não. Vai tomar banho na caixa de fósforo, que é bem espremidinho. Que estupidez! Essa coisa estúpida aqui do Brasil. Então, não é. E que só vai aqui mesmo. Você não discute isso. Você não vai chegar na Alemanha hoje e falar: olha, vamos acabar com a aposentadoria, vamos acabar com o sistema de saúde. Não vai. Né? Não vai. Não vai. Claro que não. Por quê? Porque você tem, pelo menos, ninguém quer viver num país onde você sai tropeçando em pessoas morando no meio da rua. Ninguém quer viver num país onde as pessoas, de tão desesperadas, né, aumentam a criminalidade. Onde você não pode andar, né, em vários lugares da cidade. Olha, Bruno, só no Brasil que esse discurso cola, não. Brasil, Chile, né? Esse discurso está colando até pouco tempo atrás, né? E há vários outros países, né? Mas geralmente é enganado, né? Isso é enganado. Agora, e é diferente. Quando você pensa, por exemplo, quando você pensa numa extrema-direita europeia, é diferente da extrema-direita aqui. Quando você pensa no nacionalista na Europa, é diferente do nacionalista daqui. O nacionalista europeu, como eu disse ontem, o nacionalista europeu não carrega bandeira de outro país, não. Porque o nacionalista que usa bandeira que usa camisa da Copa do Mundo e bandeira dos Estados Unidos, isso só tem no Brasil. Isso só vi no Brasil. Isso só vi no Brasil. Por que é? Desinformação, ignorância, topeira. Topeira. Não é só desinformação, é burrice. Isso é burrice. Né? Então, entusiasmei. Está gravando, mas depois deixa gravado também, que eu falo isso em qualquer lugar. Não tem problema ficar gravado. Burrice! Burrice! Né? Então, para com isso.
Ninguém quer. Nós vamos falar, olha, vamos discutir economia, vamos discutir Estado, sociedade, etc. Mais Estado, menos Estado. Agora, básico, que não discute. Tem que comer, tem que morar, tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter segurança. O resto a gente discute. Óbvio, né? Bom, deixa eu voltar para cá. Então, voltemos para a Suíça, onde eles não discutem isso, em hipótese nenhuma. Suécia. Suécia, o Partido Conservador, outro dia chegou ao poder, eles nem passam para a cabeça deles de acabar com o sistema público de saúde sueco, que é considerado o melhor do mundo. Não, claro que não. Não é? Aí também não pode ler, tem uns blogs aí, esses libertarianistas de papo furado aqui do Brasil, que fala, a Escandinávia é plena liberdade. É, liberdade sim. Mas liberdade não é o que estão achando aqui, que é acabar com saúde pública, com educação pública, com previdência social, com tributação. A tributação nesses países chega a 70%, 60%, 70%. Aí os libertarianistas falam, a Suécia é um exemplo. A Suécia é um exemplo porcaria nenhuma. A Suécia não é exemplo porcaria nenhuma, porque o Estado sueco é hiper forte, super forte, e controla a economia. Você tem grandes empresas privadas? Tem uma economia de mercado? Sim, uma economia de mercado regulamentada. Né? Então, aí é que entra os caras que e aí mente, aí é mentira, aí é mentira, é mentira. Né? Aí tem os caras de coisa assim, mas é isso. Pois é, esse me entusiasmei aqui. Voltemos para a Suíça. É, a democracia consensual, ela é o maior barato. A gente encontra democracias consensuais, né, em vários lugares, com formatos diferentes. A Suíça tem uma democracia consensual pluripartidária. Ixi, daqui a pouco, quando eu for explicar, aí que. Mas assim, aqui. O que significa isso? A Suíça é um país plurilinguístico, né, pluricultural, plurirreligioso, e com duas religiões que se estranham, né, há muito tempo, desde a Reforma Protestante. Então, a Suíça construiu no seu governo um consenso, que é um consenso democrático em três esferas. Então, a ideia em vez de você ter, isso aí é uma coisa interessante que eu coloco para a gente pensar, pra vocês pensarem juntos. Né? Em vez de você ter uma democracia majoritária, a Suíça optou por uma democracia consensual. Não é que não existam também mecanismos de democracia majoritária, mas é preponderante a democracia consensual. O que é, então? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar numa democracia majoritária, que é uma democracia de competição. Né? Ou seja, os partidos políticos, os candidatos estão competindo para ver quem vence a eleição, qual projeto vence a eleição, qual projeto vence, qual projeto é aprovado no parlamento. Né? Então, é uma democracia de competição. Ela é competitiva e ela é majoritária. Nessa democracia representativa, majoritária, que é a nossa forma e é utilizada na maior parte do planeta hoje, né, com problemas todos, essa democracia representativa de competição significa o quê? Tem uma competição, se tem uma competição, tem que ter um vitorioso. Se tem um vitorioso, tem derrotados. Então, o que significa isso? Você tem projetos, né, que são postos para a população escolher, né, e esses projetos a população escolhe. Você tem um projeto vitorioso ou um candidato vitorioso, né, muitas vezes não é projeto, a gente já comentou isso, infelizmente. A gente vota em pessoas e não em projetos. A gente vota em pessoas e não em ideologia. A gente deveria votar em ideologia, em projetos, em programas, né, e não em pessoas apenas. Né? Não que as pessoas também não sejam importantes, não estou falando isso, mas em pessoas capazes de efetivar determinados projetos dentro de um determinado sistema de ideias, que é a ideologia. Lembrando também, a gente já comentou que tudo é ideologia. Né? Então, esse negócio aí
não pode ter ideologia. Isso aí também é uma outra coisa que está no plano do quê? Do desconhecimento. Nós somos seres ideológicos. Nós pensamos a partir de nós mesmos, a partir do que a gente viveu, do que a gente acredita, dos nossos valores. Nós somos seres essencialmente ideológicos. E é impossível não sermos ideológicos, né? Então, a gente vê o mundo a partir das nossas ideias, a partir do que a gente estudou, a partir do que a gente conhece, a partir do que a gente percebe, a partir do que a gente sente, né? Nós somos seres. A neutralidade é impossível, biologicamente, a qualquer ser vivo e ao ser humano, especialmente. Ninguém é neutro. E, portanto, é muito honesto que as pessoas. Agora, não somos neutros. Então, portanto, de onde você está falando? Imprensa neutra, né? Isso é mentira. Não há, porque não há ninguém neutro. Então, é muito mais honesto quando acontece, a gente já comentou isso, por exemplo, na Alemanha, na Itália, na França, quando você compra um jornal, você fala, ó, esse jornal aqui é de direita, então eu vou ler essa notícia a partir do viés da direita. Você compra um outro jornal, fala, esse jornal aqui é de esquerda, então eu vou ler a notícia a partir do viés da esquerda. Agora, não existe um jornal neutro, como o Globo, por exemplo. Isso só no Brasil, né? Que o Globo é neutro. E, aliás, o Globo não é neutro nem aqui, nem na China. Ele, além de não ser neutro, é desonesto, porque mente. Que é uma outra coisa. Então, uma coisa é você assumir a sua ideologia. De onde eu vejo o mundo? De onde que eu acredito no mundo? Né? De onde eu vejo o mundo? Aí você vai, né, honestamente falar. Então, eu leio esse jornal aqui, que é socialista, eu leio esse jornal ali, que é liberal, eu leio esse jornal acolá, que é conservador, etc. Isso é honesto. Agora, além de dizer que é neutro, que é uma impossibilidade, ainda mente, ou seja, é desonesto. Aí não podia ser jornal, né? Aí é uma concessão de serviço público que tinha que ser caçada. E que nos Estados Unidos é caçado, que na França é caçada. Claro, você usa uma televisão, você tem uma concessão de televisão, e você usa a sua televisão para mentir 24 horas na cabeça das pessoas, para destruir um determinado partido político e eleger outro determinado partido político, para destruir uma pessoa e transformar outra pessoa em herói, né? Essa concessão tem que ser cassada, porque não é essa a função da televisão, da rádio, dos jornais, enquanto concessão de serviço público. E nos Estados Unidos é cassado, se vocês pesquisarem vão ver. É comum fechar a rádio, fechar a televisão, que mente. Que, né? Na França também, outro dia fechou. Fecha. Por quê? Porque não é isso. Você não pode usar uma televisão para mentir para a cabeça das pessoas, né? Como a Rede Globo faz, como a Record faz, como todas fazem. Né? 24 horas na cabeça das pessoas. Não pode dar errado? Tá errado. Como é que você tem uma democracia se você não tem liberdade de informação? Se a informação é falseada, mentirosa, né? Se é fake news o tempo todo, se é mentira, etc, etc. Não pode. Não pode. Não pode, é claro que não pode, né? Então, bom, mas aí, então, voltemos aqui nessa democracia consensual. O que é? Então, não é uma democracia onde há vitoriosos e derrotados, mas é a ideia de uma democracia onde as várias formas de pensar, né, podem construir consensos, que serão consensos provisórios. Né? Na Suíça, eles construíram um consenso que vem desde o início do século passado, desde a Primeira Guerra Mundial, que é um consenso entre 4 partidos políticos. Esse consenso mudou recentemente. Por quê? Porque a crise também chegou na Suíça. E a crise também de imigração, crise interna, começou a aparecer movimento neonazista na Suíça, no mundo inteiro, e na Suíça não é novidade, porque os suíços, né, apoiaram os bancos suíços de Zurique, né, dos alemães, apoiaram Hitler, então não é novidade que tenha nazistas na Suíça. Então, mas isso voltou ao movimento neonazi na Suíça, etc. Mas então vamos trabalhar essa democracia consensual e como que está hoje, né? Essa democracia consensual, então, gente, você tem. Aqui, eu fiz esse quadrinho para vocês aí. Vou explicar o que representa esse quadrinho. Aqui estão os quatro maiores partidos políticos da Suíça: Partido Socialista, Partido Democrata Cristão, Partido Radical e o Partido Agrário. Partido Socialista, de centro-esquerda. Partido Democrata Cristão, de centro-direita. Partido Radical, de centro. Eles são radicalmente de centro. E Partido Agrário,
um partido que defende os interesses dos pequenos proprietários do campo, né? Aqueles caras que criam vaquinha, leite, faz chocolate, essas coisas assim. Né? O cacau vem aqui vai do Brasil para lá, né? Eles fazem chocolate, vendem chocolate para nós. Aí você vai aqui, um chocolate belga também. Aí você vai aqui o Partido Agrário, que é considerado também um partido. Ele é um partido tradicionalista, super tradicional, porque são pequenas cidades, cidades que mantêm essas tradições familiares antigas, muito grandes, etc. Dentro desse. Então, aqui, esses partidos, eles têm uma posição consolidada entre o eleitorado. Nós estamos falando aí de eleições que vêm há cerca de 80 anos. Então, o que seria essa posição consolidada? São partidos que se firmaram no gosto da população. Né? Uma coisa que é muito comum lá e que é comum também na França, né? Essa coisa que aqui no Brasil a gente tem com um time de futebol, né? O avô é cruzeirense, o pai é cruzeirense, o filho é cruzeirense, né? Às vezes, etc. Né? Essa coisa é com partido político lá. Então, muita coisa, eles levam essa coisa muito a sério. Então, você tem pessoas, assim, gerações de tradicionalistas na família, gerações de socialistas na família, gerações de conservadores na família, e assim por diante. Então, esses partidos têm uma posição consolidada no eleitorado. Ou seja, vem a eleição, sai a eleição, os socialistas têm em torno de 25% do eleitorado, os democratas cristãos em torno de 25% do eleitorado, os radicais em torno de 20% do eleitorado e os agrários em torno de 10% do eleitorado. Somando aqui, isso vai dar 80%. Os 20% que estão faltando é justamente aqueles 20% que migra, né, dependendo do momento, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para o centro. Tá? Então, você tem uma migração de votos de 20%. A migração de votos, né, na Europa, por exemplo, ela é muito menor do que a migração de votos aqui no Brasil ou em outros estados que têm. E também sem ilusão que a Europa vai ter. Veja bem, assim, a estabilidade democrática de vários países europeus é pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Você tem essas exceções, como Suíça, San Marino, etc., que tem 800 anos de democracia. Né? Mas você tem regimes totalitários que foram especialmente cruéis, violentos, racistas, né? Na Europa, né? Como na Alemanha. O nazismo foi na Alemanha. Né? Uma das maiores barbáries humanas, uma das maiores barbáries da história da humanidade, aconteceu na Alemanha. Você fala, nossa, Alemanha, filosofia alemã, alemão é racional, etc. O nazismo foi outro dia, gente, na Alemanha. Foi há 70 anos atrás, 75 anos atrás, né, que terminou o nazismo na Alemanha. Na Itália também, a grande civilização italiana. O fascismo terminou também. E o fascismo está lá de novo, na Alemanha, na Itália também está. Então, sem fantasia de achar que um é melhor do que o outro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em história, em momentos da história, né, e estabilização da história por diversos motivos, como aconteceu com esses países, como a Suíça, pequenininho, que eu estou trabalhando o exemplo deles aqui agora. Então, você tem essa estabilização política, porque você tem uma tradição política muito antiga, de discussão política. Né? E aí, a ideia é construir consenso. Imagina só, vamos pensar que se nós aqui, né, nós somos sócios de uma empresa, né? Uma sociedade anônima, e um de nós consegue a maioria ali na sociedade anônima, né? Com direito a voto das ações, 50% mais um. Então, suponha que eu seja o CEO da empresa, né? E aí tem o cara, eu tenho 40% das ações com direito a voto, eu não tenho a maioria. Então eu não controlo a empresa, mas aí eu me associo a dois outros, um cara tem 5%, outro tem 6%, eu consigo ter os 51%, né? Maioria, então, dos votos da empresa. E aí, então, eu escolho o CEO que eu quero contratar e começo a definir as linhas de investimento da minha empresa, como é que ela vai funcionar e etc. Porque eu consegui a maioria, juntei com outros dois, né? Pode ser dos outros dois são meus filhos, então aí 51%, né? E tem 51%. Olha,
Vamos supor, então, que daí a algum tempo, né, eu perco essa maioria, meu filho vendeu a ação para um outro lá, esse outro fez uma aliança e conseguiu a maioria das ações. Eu tinha 51%, agora eu tenho 45% das ações com direito a voto, né, e o outro grupo lá, que é opositor ao meu, ele vai ter o controle acionário, vai escolher uma outra linha de investimento da empresa, um outro CEO, outra coisa. Imagina só se essa empresa funcionasse, né, como funciona a democracia representativa pluripartidária no Brasil. Né? Supor que eu tenho a maioria das ações agora, aí os meus opositores, os acionistas da empresa, que a gente reúne ali, né, para decidir o futuro da empresa, quando eu estou no poder da empresa, eles fazem de tudo para prejudicar a empresa. Porque com isso vai me prejudicar e vai me tirar do poder da empresa. Então, enquanto eles estão na oposição, né, toda a política que eu tento implementar, eles fazem de tudo para destruir. Né? Aí eles conseguem a maioria, aí eles vão para o controle da empresa. Eu estou na minoria, agora eu faço tudo para prejudicar aqueles caras que estão no poder da empresa. O que vai acontecer com essa empresa, gente? Vai falir, né? Claro. Se os inimigos estão dentro da própria empresa, ela vai fechar. Ela vai fechar. Né? Por que que... E a gente pode, talvez, com isso, perguntar, e aí, veja bem, é só essa ideia mesmo, inicial. Né? Mas por que que na década de 1960 a economia chinesa era metade da economia do Brasil? E hoje a economia chinesa é 7 vezes a economia do Brasil. Por que que o Brasil não virou uma China? Por que que o Brasil não virou uma China? A gente precisa se procurar uma resposta. É complexa a resposta, são várias razões, mas passa por um monte de coisas. Ô, professor, Oi, diga. só uma pergunta. A China, você está falando da década de 60, a China começou a crescer economicamente a partir da época do regime de Mao Tse-tung, né, no caso ali, ou começou a crescer após aquele regime totalitário de Mao Tse-tung? O que você pensa a respeito? Depois que ele saiu e que entrou no caso, outros políticos, eu esqueci o nome do político, porque ele tem um nome estranho, chinês, é meio estranho. Um outro O político que atual havia é o até Xi instituído os Jinping. estudos do Mao Tse-tung, É. que entrou no lugar dele, que discordava do autoritarismo, né, das práticas ali de repressão, de tortura, né, sanguinárias do Mao Tse-tung. A partir de quando que a China começou a crescer economicamente, professor? É, essa pergunta é bem direcionada, né? Uma resposta bem interessante. Olha, a China, ela começa o crescimento com as reformas do Deng Xiaoping, né? Então isso começa ali já alguma coisa da década de 80, principalmente a partir da década de 90, a China começa a ter um crescimento sustentado, né? E que hoje tem um crescimento absurdo, né? Ou seja, chegou agora nos 6 primeiros meses com chegou a quanto, gente? Chegou a quase 18% de crescimento. Impressionante. A exportação chinesa, o crescimento da China é algo assim assustador. A China vem seguindo. Não, 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 Ho Chi Minh não. Ho Chi Minh é do Vietnã. Na China é o Deng Xiaoping, é o cara da reforma, né? Então, o Deng Xiaoping vai criar a ideia de dois sistemas, né? Então, você tem parte da China uma economia que não é. A gente não pode falar que a China é capitalista. Ela não é capitalista, nem é comunista, nem socialista. É um país governado pelo Partido Comunista, né? Do Mao Tse-tung. E continua ali. Né? Você tem, sem dúvidas, reformas. E aí, gente, não é. Quando a gente entra em discussão de autoritarismo, violência, etc., é óbvio, né, que ninguém vai defender autoritarismo, violência, etc. Né? A China é um Estado muito forte até hoje. Né? Então, é um Estado que muita gente acusa de ser um Estado autoritário. É importante levar em consideração, né, sim, na era. Pois é, mas não existe isso também, Bruno. É isso que eu estou querendo falar. Veja bem, deixa eu tentar responder essa pergunta de uma forma menos direcionada. Né? Não tem essa coisa assim de
né? É isso, ou é aquilo, ou isso acabou. Não, não é assim, né? Nós estamos falando de história, né? A história da China, né, contemporânea, a China é o que é por causa da história da China. Então você pode falar, olha, a China está onde está hoje, né, por causa do imperador lá do século XV. Não está errado, não. E também não está certo, e não está errado. Ou seja, a China é o que é porque, primeiro, ela tem a fortíssima cultura. É um país que não foi colonizado, foi invadido por todo mundo, né? Algumas regiões da China foram colonizadas, né? Como pelos ingleses, como Hong Kong, né? Macau, pelos portugueses, né? Foi invadida por todo mundo no início do século passado, final do século XIX, início do século XX. Foi invadido por todo, mas não foi colonizado, né? Como é o conceito de colonização que a gente trabalhou aqui. Então, esse também é um outro elemento que ajuda a gente entender a China. Uma cultura muito forte, um povo que tem orgulho de ser o que é. Isso também é um outro fator fundamental. Um povo que tem orgulho, eles têm orgulho de serem chineses. Então você não vai ver nunca nenhum chinês desfilando, né, com a bandeira de outro país dizendo nacionalista. Você pode ter um ou outro financiado, né, etc., mas não tem isso. Então eles têm orgulho, né, da cultura deles, de ser China. E é, inclusive, um país muito fechado culturalmente, né, porque é um país que que vive a sua história, que é uma história muito antiga, uma história de milhares de anos. Então, esse fator vai ajudar a explicar, né, a China de hoje, né? A China, ela retoma o seu processo de construção soberana, né, com Mao Tse-tung. Então, também a China não seria hoje o que é sem Mao Tse-tung, né? Então, é nesse sentido. Ali é um outro momento da história chinesa, né? E eu não estou aqui defendendo, como não defendo nenhum totalitarismo, não defendo nenhuma violência, né? E por isso que a gente é importante, quando a gente estudar, né, e quando a gente estudar a história, para a gente entender a história, para nós entendermos a história, a gente não pode estudar a história como a gente estivesse torcendo, né, para um lado ou para o outro da história. Isso a gente faz em videogames, isso a gente faz no futebol, etc. Quando a gente estuda a história, a gente tem que entender a história. Então você tem um outro fator aí. A China não seria a China de hoje sem Mao Tse-tung. Ah, professor, você concorda então com Mao Tse-tung, né, que mandou matar, ele era autoritário, etc. Morreu tanta gente. É óbvio que eu não concordo. Mas é óbvio, para entender a China é o que hoje, também por causa de Mao Tse-tung. Então, a China comunista, né, ela vai expulsar os traidores da pátria, etc. Vai criar, você tem uma revolução camponesa, que vai criar um outro sistema, que vai expulsar, né, as tropas estrangeiras de lá, põe para correr os americanos, os ingleses, os franceses, os alemães. Estava todo mundo lá. Todo mundo tinha invadido a China. Põe todo mundo para correr, né, resiste, Mao Tse-tung na Segunda Guerra Mundial com os japoneses, né, para correr também, né, e é principalmente o Partido Comunista que vai. Então, aí a China retoma, né, esse seu projeto. Então, você tem ali a resistência à luta contra a invasão japonesa e os outros, né, vem do povo chinês, vem dos. E aí, então, em 1949, você tem a Revolução, que é uma revolução de inspiração socialista, né? Com influência do pensamento, tanto pensamento chinês, confucionista, né, Confúcio, com o pensamento alemão de Marx, Engels, e o pensamento russo de Lenin. Então, ali, a Revolução Chinesa de 49 é uma revolução camponesa, onde os camponeses e os trabalhadores da cidade, cansados de tanta opressão, de tanta violência, de tanta miséria e muita violência, né, pegam em armas e tomam o poder. O grande líder desse processo, né, revolucionário é Mao Tse-tung. Então, e Mao Tse-tung então vai começar a construir essa China de hoje, né? Bom, morre Mao Tse-tung, há uma tentativa, né, de tirar, de reformar o sistema chinês. Nesse período você tem coisas de transformações radicais,
e como toda transformação radical, coisas assustadoras, né? Uma revolução cultural na China na década de 1960 foi interessantíssimo, né? Eles reformaram, eles mudaram os sinais, né? O sinal de trânsito, mudaram tudo, né? O sinal de trânsito, eu lembro dessa época, o sinal de trânsito o vermelho era para andar e o verde para parar, né? Porque o vermelho é popular, né? Então, o verde para, o vermelho anda. A seleção chinesa de basquete, ela saiu em uma turnê na década de 60, isso, pela uma turnê de jogos, né? Pela Europa. E aí era uma turnê mais assim para mostrar o pensamento chinês naquela ocasião. Eles falavam, a gente não tem que incentivar a competição, a gente tem que incentivar a solidariedade, etc. Então, a seleção chinesa de basquete, ela chegava na Europa, na França, e quando ia jogar basquete, eles tapavam o placar. Ou seja, nós vamos jogar basquete pela diversão, porque a gente gosta de basquete, não para derrotar ninguém ou para vencer ninguém. Então, essa revolução cultural, ela significa uma mudança de sinais, né, para tentar construir uma outra civilização e uma outra. Agora, uma coisa muito interessante também, Bruno, que você tem que levar em consideração, é que nenhum processo de transformação da história, né, e não estou dizendo que eu defendo isso, mas nenhuma transformação histórica foi sem violência. Professor, você defende a violência? Não, eu não defendo a violência. Eu sou incapaz de praticar a violência. Agora, se a gente for estudar, não há. Né? A Revolução Norte-Americana, né, não houve Revolução Norte-Americana sem quebrar vidros, afundar navios e matar pessoas. Não houve a Revolução Francesa liberal, né, sem quebrar vidros, matar muitas pessoas, guilhotinar um monte de pessoas. Sejam as revoluções liberais, sejam as revoluções socialistas, sejam as revoluções quaisquer que sejam, todas elas mataram muita gente. O Instituto de Pesquisa da França, não tem muito tempo, isso foi, se não me engano, gente, na década de 1990, o início do século XXI, tem pouco tempo, assim, relativamente falando, pouco tempo. Eles fizeram a pesquisa dos dois lados, né? Tem esses dois livros em português até, né? Onde eles começaram a pesquisar, um grupo de pesquisadores começou a pesquisar quantas pessoas teriam morrido por causa do socialismo e quantas pessoas teriam morrido por causa do liberalismo. Né? E a conclusão que eles chegaram é que foram incontáveis pessoas que morreram dos dois lados. Os dois lados mataram muito, mataram muito, mataram muito. Então também tem que deixar de fantasia, né? Que tem um lado criminoso e outro lado não criminoso. Não há transformação social, não há mudança econômica e social, não há revolução sem muita morte. Professor, você defende isso? Não. Professor, você defende a violência? Não, de jeito nenhum. Eu estou só constatando a história moderna, que é uma história de violências. E é o que a gente vem estudando desde o início do semestre. História de violência. Então, não. Os comunistas não matam mais do que os liberais. Não, os liberais não matam mais, todos mataram. Todos mataram da sua maneira. Né? E se você contar, então, inclusive, quantos, né, morrem de fome por causa de um determinado sistema. A gente vai ver, olha, o sistema liberal mata muito mais de fome do que o sistema socialista. Né? A China, se você pegar os dados hoje, a China hoje, né, a China liderada, governada pelo Partido Comunista, ela é responsável pela diminuição da pobreza no planeta. Isso é número. Isso é número. Então, aonde que você vai em qualquer cidade da China hoje, cidades com 20 milhões de habitantes, 70 milhões de habitantes, estão construindo uma cidade com 130 milhões de habitantes, né? Ele vai chegar na cidade, você não vê ninguém dormindo na rua. Ninguém dormindo na rua. Todo mundo mora, todo mundo estuda, né? Todo mundo tem uma renda, né? Ou um trabalho. Né? Então, é um sistema autoritário. Ah, professor, você queria morar lá? Não, eu nasci no Brasil. Vou morar essa porcaria do jeito que está aqui, porque eu quero melhorar isso aqui. Eu quero transformar esse país aqui num lugar onde também não tem ninguém morando na rua. Onde todo mundo coma, todo mundo trabalhe, todo mundo tenha saúde, todo mundo possa ser feliz. É isso. Meu trabalho aqui como brasileiro, amo meu país, né? Gosto daqui, não troco isso aqui por lugar nenhum. Né? É de construir algo muito melhor do que isso que a gente está fazendo com a gente mesmo aqui, por causa dessas estupidez de apego a teorias do século XVIII, XIX, inclusive qualquer uma delas modernas. Né? Eu sou um não moderno. Então, ó, eu quero mudança radical.
Eu não quero apego nenhum com o século XVIII, XIX, XX, né, com esses caras aí, né, que nós estamos em um outro momento da história. Né? Então, você tem ali vários fatores que ajudam a explicar a explosão econômica. Ô, gente, aí vocês vão perguntando, eu não acabei de explicar isso e já acabou o tempo da aula já. Mas eu tenho que acabar essa matéria, gente. Mas vai acabar. Qualquer coisa, se não der tempo, eu deixo tudo gravado para vocês, vocês assistem o que ficar faltando. Mas o que você tem, então, ali, gente, não tem nada a ver, né, que Mao Tse-tung com toda... Ou tem tudo a ver. Porque é a história de um povo. Né? É a história de um povo. Assim como a história norte-americana, né, partiu de falar, olha, será que o sucesso econômico norte-americano, né, do século XX, né, tem a ver com o modelo econômico escravista norte-americano do século XIX? Em que medida que esse Estado... É tudo história do mesmo povo. É tudo história do mesmo povo. Né? Então, assim, uma coisa que não dá é para entrar nessa coisa fantasmagórica, né? De que um lado é o capeta e o outro lado é o anjo. Né? De que Estados Unidos é anjo e que China é capeta. Não. Os dois têm capetices e angices. Né? Um acabou com a miséria, mas tem vários outros problemas. Né? O outro tem muita miséria, mas tem várias outras soluções. Né? Mas, assim, para com essa coisa, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque aí a gente não entende a história. Se a gente continuar pensando desse jeito, a gente não vai entender o mundo, não vai entender a história, não vai entender a nossa própria história. E o que vai restar é só preconceito. Né? Então, nada que a China faz presta. Tudo que os Estados Unidos faz é maravilhoso. Né? Inclusive a escravidão, né? Que a gente está copiando agora. Então, inclusive o racismo, né? Que voltou no Brasil. Ah, que ótimo. Né? Inclusive, né, há uma polícia racista norte-americana, inclusive como está acontecendo aqui no Brasil agora, de novo. Né? E aí fala, então não há anjos nem demônios. Ou há. Mas se não há anjos ou demônios, há anjos e demônios em qualquer lugar que vocês forem. Eu estou explicando aqui a Suíça. Que lindinha a Suíça. Essa belezura toda da Suíça é com dinheiro roubado do mundo inteiro. É lindo, lindo. Eles fizeram uma coisa para eles, e para eles, lindo. Eles fizeram uma coisa para eles, linda. Né? Pelo menos isso eles conseguiram fazer. Eles fizeram para eles uma coisa linda. Agora, eles fizeram isso para eles com dinheiro de onde? De ladrões do mundo inteiro, inclusive do Brasil, que estão nos bancos suíços. É óbvio também que a economia suíça não é só isso, mas a riqueza que faz a maior renda per capita do planeta, né, ser da Suíça, ou entre as primeiras rendas per capita do planeta ser da Suíça, é o dinheiro que está no sistema financeiro deles, gente, dos bancos que de bilionários que roubaram o mundo inteiro, de príncipes, reis e rainhas, né, do mundo inteiro, que vão botar dinheiro lá. E aí eles pegam, espertos, mas nós vamos fazer da nossa vida uma coisa super legal. E fizeram. Agora o resto é que se dane futebol clube. Né? Então, tem como precisar, sim, Bruno, o marco da explosão econômica da China. Tem, sim. O marco da explosão econômica da China é a década de 1990. Né? Depois, que inclusive você tem muito investimento norte-americano na China, que os chineses souberam explorar muito bem a favor deles. Né? Agora, a China não é capitalista. A China nem cheira liberalismo. A China não é comunista. Aliás, a China nem cheira comunismo. A China é um país com mecanismos que vêm, que a gente pode falar do socialismo, né, para a sua população, então bem-estar, todo mundo mora, come, estuda, trabalha, aquela população de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, todo mundo come, mora, estuda, trabalha, que conseguiu acabar com a miséria, né, acabou com a pobreza nas cidades, não ainda no campo, né, mas está acabando, e esses dados que eu estou falando são dados do Banco Mundial, da revista The Economist, não são dados do governo chinês, não. Né? Que é o que representa o crescimento chinês para o fim da pobreza do planeta, né? Sendo que uma parcela enorme dessa pobreza estava na China.
E ela acaba, a pobreza da China acaba sob a gestão do Partido Comunista Chinês. É o Partido Comunista Chinês que acaba com a miséria e com a pobreza. A pessoa está defendendo, então, o partido. Não estou defendendo coisa nenhuma, gente, só estou constatando. Para a gente parar de falar essas coisinhas, né, que não tem cabimento. De que há um malzinho, o bonzinho, o capetinho, não sei o quê, parará, aí tudo que vem. Não, não. Aí a vacina chinesa. Eu não vou tomar vacina chinesa porque eu vou virar jacaré. Eu vou tomar banho, eu não vou tomar. Toma cuidado não tomar vacina chinesa para não virar comunista. Né? Ou não vou tomar vacina russa, senão eu vou virar o quê? Vou virar um urso branco. Até que é bonito, hein? Urso é poderoso. O urso é um bicho poderoso. Não, não vou tomar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O crescimento chinês é surpreendente, mas outra coisa também que a gente falou e que a gente tem que guardar, falar, olha, não dá para a China continuar nesse ritmo, porque senão o planeta acaba. Né? Tem eu já mencionei esse livro para vocês, ele traz um dado aqui muito interessante, David Harvey, né? Esse livro é muito bom, Os Sentidos do Mundo. Né? O David Harvey, ele traz aqui, logo no início do livro, ele traz um dado que é assustador. A China, em 3 anos, eu já falei isso para vocês, a China, em 3 anos, consumiu 50% mais cimento do que os Estados Unidos em 100 anos. Ou seja, os Estados Unidos, no século XX, nos 100 anos do século XX, consumiu cerca de 4,5 bilhões de toneladas de cimento. 4,5 bilhões, em torno disso, não é o número exato. 4,5 bilhões de toneladas de cimento em 100 anos. A China, de 2011 a 2014, consumiu 6,5 bilhões de toneladas de cimento. Em 3 anos, a China consumiu o que os Estados Unidos consumiu em 100 anos, a maior economia do mundo no século XX, que é a economia norte-americana. E aí, viva a China, viva os Estados Unidos. Não, não é viva coisa nenhuma. Por quê? Se continuar crescendo desse jeito, acaba a gente. Acaba a vida humana. Não suporta, né, essa expansão econômica, né, e essa coisa também de, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. É mais prédio, é mais cimento, é mais automóvel, é mais, vão ganhar mais dinheiro. Não dá, essa sociedade não dá. Essa sociedade vai nos levar ao fim da espécie humana, não ao fim do planeta, ao fim da espécie humana. Né? Então, aí, pessoal, se você é a favor da China, dos Estados Unidos, não é jogo de futebol, não é jogo de basquete, não é jogo de voleibol. Eu sou contra os dois, enquanto os dois estiverem destruindo o planeta. Eu sou contra os governos que investem nisso e que vêm com essa baboseira de tem que crescer a economia, tem que crescer a economia, porque tem que crescer a economia. Não, você tem que criar outra economia. Por quê? Porque se continuar crescendo desse jeito, acabou. Acabou a espécie humana. É isso que a gente tem que acordar. Acabou. Não dá. Então a gente precisa falar de outras coisas, né, que a gente começou a falar esse semestre, né, em novo constitucionalismo, em direito da natureza, em ecocentrismo, em decrescimento, em políticas outras, em construir uma outra economia que não seja individualista, egoísta, competitiva, em construir uma outra sociedade onde haja solidariedade e não competição, individualismo, egoísmo, porque se a gente continuar desse jeito, vai acabar. E aí não vai acabar, está acabando. Isso é o que é o mais assustador e lamentável da história toda. É que está acabando à nossa volta, a gente está sofrendo o efeito disso, e as pessoas continuam fazendo o mesmo discurso. Aí é que é. Então, assim, aí eu acho mesmo, vai acabar. Aí vai acabar. Mas não, vocês são jovens, não posso falar para vocês que vai acabar. Vocês, então, vão construir uma outra economia, uma outra sociedade, com outros valores, né? E desapegar da Guerra Fria, gente. Né? As pessoas aqui no Brasil estão raciocinando em termos de Guerra Fria, comunismo e capitalismo. Não, não. Vocês são muito novos para isso. Vocês não vão raciocinar em termos de Guerra Fria. Vão raciocinar em termos de ecocentrismo, direito da natureza, solidariedade, vida, felicidade, não é?
e deixa a Guerra Fria para o século XX. E deixa esses saudosistas da Guerra Fria no século XX. Pronto. Falei e não terminei a matéria. Mas, de qualquer forma, então, né, semana que vem a gente termina isso, nós vamos terminar isso em 10 minutos, e aí nós vamos entrar na matéria nova, porque a gente tem que terminar. Mas, de qualquer forma, também, está em tudo gravado, hoje está tudo gravado, então está tudo muito tranquilo, está tudo muito. Se não der tempo, vocês vão ter as gravações todas também, vai dar tempo de qualquer jeito. Vocês têm extra. Mas vai dar tempo, sim. Tá? Agora é mais técnica, né? E a gente fecha isso. Bom, gente, então tá. Desculpa aqui o entusiasmo, se eu falei demais, né? Tudo de bom para vocês, é porque eu quero mesmo, tudo de bom para nós mesmos, para vocês, né? Desapega, larga essas velharias de lado, né? E é isso aí. Professor, o senhor tá me Tudo de ouvindo? bom. Diga, quem é que está falando? Aurora. Ei, Eu tinha Aurora. tentado falar com você uma hora, mas eu acho que o senhor não me ouviu. Era antes de você começar a explicar o desenhozinho que você fez pra gente, porque eu só fiquei um pouquinho confusa na hora que você estava falando sobre a democracia consensual, porque o senhor falou que ela é competitiva e tudo, e começou a explicar daquilo da imparcialidade sobre a direita e esquerda. Aí, no final das contas, eu não entendi se na democracia consensual vai ter um consenso realmente ou vai ter essa competição entre direita e esquerda? Não, é o consenso. Que é isso que eu ia começar a explicar. Aí vem as perguntas, aí eu desviei do caminho. Que é um consenso. Ou seja, o governo da Suíça, desde a Primeira Guerra Mundial, ou seja, há 100 anos, que o governo da Suíça é um consenso entre direita, centro e esquerda. Ou seja, o governo da Suíça é integrado por os 4 partidos políticos maiores desde a Primeira Guerra Mundial. Então tá lá, desses, é isso que eu ia mostrar aqui, ó, dos membros do governo, você tem dois que são sempre, são 7 membros, é um diretório, né? É um governo coletivo. E esse diretório é escolhido pelo parlamento e o parlamento é escolhido pelo povo. Esse diretório que governa a Suíça são 7 membros. Então não tem um presidente ou um primeiro-ministro. São 7 membros. E esses 7 membros, 2 são sempre socialistas, 2 são democratas cristãos, 2 são radicais e um é agrário, de acordo com a estabilização, ou seja, da importância histórica política, né, eleitoral desses 4 partidos. Então, 2 governantes serão sempre socialistas, 2 serão sempre democratas cristãos, 2 serão sempre radicais, um será agrário. E aí você tem aqui outros consensos, o consenso linguístico. No consenso linguístico, então, você tem desses 7, né, os 2 socialistas, um vai ser de língua francesa e um de língua alemã. Os 2 democratas cristãos, um vai ser de língua francesa e outro de língua italiana. Os 2 radicais, 2 de língua alemã. E um agrário, um de língua alemã. Então, no governo sempre vão ter, né, 4 alemães, 2 franceses e um italiano. E aí você tem ainda o consenso religioso, para evitar a briga religiosa. Então, dos 2 socialistas, é um alemão e um francês. O alemão é protestante e o francês é católico. Dos 2 democratas cristãos, é um alemão, um italiano e um francês, né, os 2 católicos. Dos 2 agrários, né, os 2 vão ser. Os 2 agrários, dos 2 radicais, os 2 protestantes. Os 2 alemães, os 2 protestantes. E do um agrário, é um alemão, um protestante. Então você tem também um consenso religioso. Né? Dos 4 governantes, sempre você vai ter, né, ou tinha, 4 protestantes e 3 católicos. Com isso, você evita a briga. É a democracia consensual. Em vez de funcionar pela lógica da maioria, você funciona da lógica do diálogo e do consenso. É muito bonito ver funcionando essa engrenagem. Hoje, essas coisas mudaram. Por exemplo, o consenso religioso, ele não existe mais. Embora a população suíça ainda é uma população fortemente religiosa, né? Majoritariamente protestante, mas com os católicos. É muito fácil. Os de língua alemã são protestantes, e os de língua francesa e italiana são católicos. Se abandonou essa obrigatoriedade, né, porque aumentou muito entre os suíços e entre os europeus também o número de pessoas que são
sem religião, né? O consenso linguístico ainda continua e o consenso político também, né, continua existindo. E é muito interessante, a ideia mesmo de um parlamento, você vê o parlamento funcionando, né, é um parlamento que está pensando o quê? Como é que nós vamos fazer o nosso país e a nossa sociedade e o nosso povo viver bem. É isso, né? Em vez de ficar se coisando. Essa é a ideia de uma democracia consensual. Bom, na próxima aula eu Ficou bem mais retomo. claro, professor. Obrigada. Aqui, Nada. será que o senhor pode repetir só o que você falou muito rápido no início? Você falou de parlamento que escolhe o povo, que escolhe o primeiro-ministro, que eu fiquei um pouquinho confusa, mas o quadrinho agora ficou muito mais claro. Tá me entendendo nada? Então, não, tá, que bom. Aqui é isso aqui, né, que eu estava falando. O povo escolhe o parlamento e o parlamento escolhe o diretório, que é o executivo. Não há, então, um poder executivo autônomo. O executivo é um órgão colegiado, subordinado ao parlamento. Tá? Então, o povo escolhe o parlamento. No caso da Suíça, tem Senado e tem Câmara de Deputados. O povo escolhe os parlamentares escolhem os membros do colegiado, que é o executivo. Não há um executivo autônomo. O executivo é um órgão do legislativo subordinado ao legislativo. Né? E há ainda o judiciário autônomo. Tá? Então, essa que é a grande novidade. É um super parlamento, é um super poder legislativo. Não há um poder executivo autônomo. O executivo é um órgão do super parlamento. Então, isso é que marca o sistema diretorial, né? Você tem um super parlamento e o diretório é um órgão do super parlamento, que deve obedecer ao super parlamento. E esse parlamento é escolhido pelo povo. Tá? Tranquilo, Beleza? professor. Muito obrigada. Ficou super De mais. nada. Falou então, gente. Então, aí na próxima aula a gente fecha isso, começamos matéria nova. Só fazer um fechamento mesmo, rápido, e a gente começa matéria nova. Beleza? Tchau, Abraço para obrigada vocês. pela Tchau. aula, Tudo de professor. bom. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. professor. Obrigado. Tchau, até mais. Nada.